gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago meu primeiro vídeo estilo maquiando o cliente e essa proposta que eu trago hoje foi inspirada em uma noivinha pele negra. Eu vou mostrar toda a produção completa no fim do vídeo para vocês. Comece higienizando a pele com um lenço umedecido, esse que eu estou usando é da marca Personalidade. Eu gosto muito dele porque ele não tem álcool, então não arde os olhos ou a pele, não irrita. Em seguida eu espirro por todo o rosto água termal, essa que eu usei foi da Vichy, e vou espalhando pelo rosto dela com um pincel Dual Fiber para absorver melhor na pele, até sentir a pele dela bem sequinha e sem nada úmido. Aplico o hidratante, esse que eu usei foi o da Make More, ele é bem gelzinho e eu gosto muito dele. Aproveito para fazer uma leve massaginha no rosto da minha cliente. Já aplico o hidratante nos lábios e abaixo dos olhos, que são regiões que a gente não pode se esquecer. Venho com um olhinho de vitamina, esse é o da marca da Fand, gosto muito dele e embora ele pareça ser oleoso, ele não é, a pele absorve muito bem e deixa sequinha a pele em seguida. Gosto de concentrar ele abaixo dos olhos também e depois ir espalhando para não ficar nada acumulado pela pele. Aplico o primer, esse que eu uso é o da Revlon, e vou dando batidinhas para espalhar ele justamente para concentrar o produto ali e não tirar ele do local que eu apliquei. Então eu coloco no centro da testa, região de nariz, começo das bochechinhas ao lado do nariz e centro do queixo. Em seguida eu venho com a base, essa que eu uso é a NC40 da MAC e já vou fazer a primeira camada da pele dando batidinhas, gente, eu não arrasto a base, que justamente também pelo mesmo motivo do primer, para não tirar produto do local aonde eu apliquei primeiramente. Aplico por todo o rosto e em seguida a gente dá o acabamento com a nossa querida esponjinha. Eu gosto de umedecer a esponjinha com água termal também e vou dando leve batidinha pelo rosto, não com força, para não absorver produto, para a esponjinha não absorver produto, né, gente? E também não gosto de usar ela muito molhada, não. É mais úmida assim, e se eu puder com água termal, melhor, mas com água também a mesma coisa. Vou dando batidinha por todo o rosto. Aplico nos olhos também para tirar essa marcação que fica no contorno dos olhos. Trago também espalhando abaixo do pescoço para igualar os tons. Em seguida, eu venho com a base da Alice Academy, essa é a Caramelo 08, fazendo o mesmo processo. Essa base ela é um pouco mais de alta cobertura, um pouco mais pesada, então por isso que eu venho com ela só para dar um acabamento de cobertura na pele. Arrasto também para abaixo do pescoço e olheira é ótimo. Venho com o corretivo para começar a nossa iluminação, esse é o D4 da Kryolan, amo ele pela alta cobertura que ele tem. Aplico abaixo dos olhos, já vou contornando ao redor do nariz ali. Centro da testa, nariz, arco do cupido e centro do queixo. Venho também com a esponjinha para esfumar e tirar a marcação de todo esse contorno claro que nós estamos fazendo. Em seguida, eu venho com o contorno escuro. Esse que eu usei foi o da Maquier. Eu não me recordo o nome no momento, mas eu deixo na caixinha de informações para vocês aí, quem tiver dúvida. Esse é o contorno basicão, aquele contorno formato em 3, que cabe em qualquer tipo de rosto. Que começa na testa, vem para a bochecha e termina na mandíbula. Aplico também no nariz, nas laterais do nariz. E vou espalhar com o pincel Dual Fiber. O primeiro pincel Dual Fiber que eu usei é o mesmo que eu tô até agora, gente. É o da Dye Makeup F09. Ele é maravilhoso. Sou fã dos pincéis da Dye. Tiro todo o contorno da marcação da bochecha e da testa com a esponjinha. E em seguida venho com o pincelzinho Dual Fiber,
Mara, tirando a marcação também do nariz. Vou arrastando de cima para baixo e não passo esse contorno com o pincel no meio do nariz pra gente não perder o efeito de afinar o nariz. Em seguida eu venho com um blush líquido, esse é maravilhoso, eu deixo na caixinha de informações para vocês o link, porque ele é do AliExpress, eu amei. Em seguida eu aplico já o iluminador para iniciarmos, né, o efeito de luz da nossa pele. E nessa etapa eu aplico o corretivo líquido, que é só para dar uma leve iluminada no canto dos olhos, né? Pode ver que eu apliquei bem pouquinho e depois eu vou espalhando com a esponjinha. No canto dos olhos, centro do nariz, arco do cupido e queixo novamente. Repito os locais que eu apliquei na primeira vez. Em seguida a gente vai selar essa pele com pó solto. Eu gosto muito do pó solto da Playboy. Ele é muito fininho e dá um acabamento lindo. Vou aplicando ele por toda a parte clara do rosto, onde a gente não colocou o corretivo escuro, o contorno escuro, aliás. Espalho todo esse excesso de pó solto com um pincelzão, né, maciozão de pó. E eu gosto de usar o pó compacto. Nesse caso eu usei aí o pó compacto da Bruna Tavares. Eu vou deixar o nome também para vocês do pó da numeração que eu usei nela, nesse tom de pele. Não se esqueça de arrastar excesso de pó abaixo dos olhos. Em seguida eu venho também aplicando o contorno na nossa cliente na parte escura. Eu gosto de usar o contorno da Tracta, que na verdade ele é um pó compacto, mas deu muito certo como contorno, eu amei ele. No nariz eu faço o contorno com um pincelzinho de esfumar, com o mesmo pó compacto da Tracta. Em seguida eu gosto de blush, aplicar um blush mais cintilante, com um leve fundinho rosado, meio alaranjado, para já dar um fundo para o nosso iluminador, que a gente já passa em seguida, como vocês podem ver. Espirro essa bruma da Ana Paula Marçal, que eu amo, eu sou apaixonada tanto no cheirinho quanto no efeito, até secar a pele. Agora a gente começa a nossa sobrancelha. Vou preenchendo com sombrinha. Não gosto muito do efeito de pastinha para noiva porque fica artificial. Então, para ficar um pouco mais natural, eu gosto do efeito da sombrinha. Preencho toda a sobrancelha dela e em seguida vou corrigindo com o corretivo. Esse que eu usei ainda foi o D4 da Kryolan. Gente, eu peço para vocês não se apegarem nos produtos, viu? Se adaptem aos que vocês têm. E eu só indico aqui os que eu tô usando porque muita gente pergunta, mas não deixe de fazer a sua make por conta dos produtos, não serem idênticos. Nessa etapa eu corrijo a sobrancelha dela, dando acabamento com um rímel de sobrancelha. Eu chamo aquilo lá de rímel de sobrancelha. Gente, na região dos olhos eu usei a paleta nude da Huda Beauty e vou aplicando, ó, e já dando uma leve esfumadinha para não marcar. Esfumando só as bordas para não perder a pigmentação da sombra também. Em seguida eu uso um tom um pouquinho mais escuro, que também é um tom vinho, um tom rosado, depende, né, da luz, mas eu acho que é um tom mais vinho. E vou esfumando também. Ao mesmo tempo que eu aplico, eu vou dando uma leve esfumadinha nas bordas, que é justamente para não marcar. Porque, na verdade, sempre acaba dando uma leve marcadinha e esfumado requer paciência. Não tem que ter pressa na hora de esfumar. Eu sempre volto com o pincel anterior da primeira sombra, que é justamente para tirar qualquer marcação, sem produto nem nada. Em seguida eu venho com essa sombra mais escura, né, um marrom mais terroso da paleta Venus, a Venus 2, se eu não estou enganada. Como vocês podem ver, eu aplico e já vou dando uma leve esfumadinha também. Volto com o pincel novamente, da cor anterior, do vermelho um pouco, do tom um pouquinho mais avermelhado, um pouquinho mais vinho, para tirar também as marcações. É muito legal ir colocando
e passando o pincel, né, da cor anterior para tirar a marcação mesmo, porque ele dá uma apagada, justamente por estar com a cor que foi usada antes. Por isso que eu falo que não precisa pegar mais produto nessa situação, é só esfumar um pouquinho mais com o que tá sujinho no pincel mesmo, que já basta. Nessa etapa eu coloquei um pouquinho mais de tom, que foi para pigmentar um pouco mais a bordinha, porque quanto mais a gente vai esfumando, mais vai ficando apagadinho o tom da nossa maquiagem. Então, para voltar com essa pigmentação, eu voltei com a cor anterior e já fui esfumando com o pincel que eu usei da sombra, né, inicial. Aproveitei também, já peguei uma sombrinha cintilante e iluminei abaixo da sobrancelha bem pouquinho. A mesma sombra cintilante que eu usei, que essa foi da paleta da Venus também, eu já usei para pintar, ó, preencher esse canto interno que a gente havia deixado clarinho. Nesse momento, a minha cliente dormiu, igual uma princesa. Enfim, gente, nessa etapa eu vou tirando a marcação desse clarinho com o pincel também anterior que eu usei. E vou passando nas bordinhas, movimentos vai e vem, pra não marcar tanto nos olhos. Em seguida, eu aplico uma colinha de cílios, a que eu usei foi a da NYX. E venho com o nosso brilho queridinho, esse é o da Fand, o nome dele é o Athena. Esse brilho ele é divino, vou dando batidinhas para grudar bem na colinha. Ah, gente, é bom lembrar que quando aplica a colinha no olho é bom deixar um tempinho para secar essa colinha para não marcar o brilho, tá bom? Então não cola o brilho em seguida assim que você aplicou a colinha. Olha que brilho lindo! Tiro a marcação desse brilho também com o pincel e vamos para o nosso delineado. Esse pincel maravilhoso foi a Má que me deu, a Maria linda que trabalha comigo. Eu acho que ele é um pincel de decorar unha, gente, mas ele funcionou muito, muito bem pra fazer o delineado. Má, muito obrigada pelo presente, eu amei. Sem contar que ele é muito lindo. Faça um delineado bem fininho, que não é pra gente deixar essa noivinha muito extravagante, vai ser um pouco mais delicada. E em seguida, eu venho fazendo a parte clara, né, na linha d'água com o corretivo D4 da Kryolan novamente. Para fazer a parte abaixo dos olhos, eu não uso preto. Vou usar o mesmo marrom que eu havia usado no final, né, a última cor que a gente usou na parte de cima, o marrom um pouco mais escuro da paleta da Venus, e vou fazendo o acabamento da parte de baixo dos olhos, movimento vai e vem, para já ir esfumando ao mesmo tempo que eu deposito essa sombra. Em seguida eu pego um marronzinho um pouco mais aberto e vou aplicando abaixo dos olhos também para fazer um degradê de cor, um leve degradê de cor. A máscara de cílios que eu usei foi a da Ruby Rose, eu gosto muito dessa verdinha, que eu consigo pentear bem os cílios. Em seguida eu aplico os cílios postiços, a colinha que eu uso é da Atelier Paris. Eu não sei o nome desse modelo de cílios, gente. Era uma caixinha que eu tinha misturada de vários modelinhos. Aplico, deixo secar e nossa pele e olhos está pronto. Em seguida eu dou acabamento nos cílios também para tirar essa colinha. E eu peço mil perdão porque eu não consegui filmar o resto da make, onde eu passo o batom e finalizo o acabamento dos cílios, porque a minha câmera havia parado de gravar, gente. Eu fiquei com uma raiva tão grande, mas enfim, vamos pro resultado da make. E assim finalizamos nossa super produção de noiva. Olha que coisa mais linda, gente! Esse penteado maravilhoso, quem fez foi a minha amiga linda e querida Ana Tavares. Aninha, muito obrigada, você arrasa. Eu amei a produção toda, espero que vocês também tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e fazer um comentário. Muito obrigada, até o próximo vídeo!